25 dias fora e quando eu pousei de volta, parecia que eu tinha perdido a minha própria vida. Eu estava olhando para o meu planejamento, para os meus hábitos e nada estava fazendo sentido. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti uma completa impostora. E esse vídeo aqui é uma confissão e eu vou te mostrar o que é que acontece quando a estrutura que você prega desmorona e como que eu usei um método validado para não deixar minha alma afundar no meio desse entulho. Eu avisei semana passada aqui no canal que não ia ter vídeo habitual da segunda, por motivos pessoais, foi o que eu falei. Mas a verdade é que eu voltei de uma viagem de 25 dias. Eu vivi o momento em outro fuso, em outro ritmo, mas o susto veio na volta. Eu não estava conseguindo habitar a minha própria rotina. E eu precisei de uma semana para conseguir me ambientar novamente. Você já sentiu que se você parar por uma semana, tudo que você construiu, tudo vira pó? Se você já sentiu esse medo, comenta aqui embaixo, eu já senti. Isso é o que trava a gente. Para entender o que aconteceu comigo, o que acontece também com você, a gente precisa voltar quase 2.500 anos atrás, na Bíblia. O povo de Israel estava voltando do exílio de Babilônia e eles finalmente voltaram para casa, para Jerusalém, mas o cenário era de guerra. Os muros estavam derrubados, os portões queimados, eles sabiam construir. Eles tinham a linhagem de construtor, mas a visão do caos paralisava todos eles. Neemias, ele chega e diz aqui no capítulo 2, vedes a miséria em que estamos. Ele não está adorando a pílula, ele está encarando o entulho, ele está encarando toda aquela destruição da cidade. Às vezes, 25 dias fora da sua realidade é o seu exílio. Você volta e você encontra os seus muros, que são seus atos, em ruínas. O entulho da procrastinação e da desordem é tão grande que a gente esquece que sabe construir. Você se sente uma fraude porque você olha para o muro caído e não para sua capacidade de levantar pedras. E foi no meio desse entulho que eu percebi o erro. O problema não foi a viagem, foi o meu sistema. Eu descobri que o meu sistema, ele era de tempo bom, ele só funcionava quando a vida estava perfeita. Meu ambiente, ele dependia de zero interrupções, meu ritmo era rígido demais, não previa o cansaço do recomeço. Eu achei que o hábito era um trilho automático, mas ele é um músculo que atrofia quando a gente está no exílio, quando a gente não faz mais nada. O método não falhou, eu parei de aplicar, que eu achei que eu já era especialista demais para precisar do básico. Sabe como Neemias reconstruiu os muros? Ele não tentou levantar tudo sozinho um dia. Ele separou as famílias e disse assim, cada um reconstrói o pedaço que está na frente da sua casa. Ou seja, ele fragmentou o caos. Eu usei o exemplo de Neemias e apliquei a regra do 1 para limpar o meu entulho. E agora, vem o método que eu prometi lá no início do vídeo para ajudar a limpar o seu entulho e ajudar a reconstruir. A gente vai usar o método SRH aplicado à reconstrução. Para você entender o que é que esse método, Sistema Rotina e Hábito, ele é um sistema prático e transformador que foi criado por mim para ajudar a pessoas a reconstruírem os seus hábitos sem depender de força de vontade. E ele nasceu da fusão de fisiologia, neurociência e espiritualidade prática baseada na Bíblia e foi testado por mim na minha própria vida depois de um período que eu passei de exaustão e caos pessoal durante a pandemia. E eu também testei com outras pessoas. Ele tem uma estrutura que é muito simples, só que é poderosa. Essa é de sistema, que é o ambiente, o conjunto de estratégias que vão sustentar o comportamento. Sem sistema, a gente se esforça muito. Com o sistema, existe fluidez. O E é de rotina, é o ritmo que transforma o sistema na constância. E a rotina é justamente o corpo visível do hábito. E o H é o resultado natural dessa soma entre sistema e rotina, que é o comportamento automático, que reflete quem você se tornou. Esse método não é uma terapia, mas é um processo educativo e espiritual de transformação, que convida a pessoa para agir com intenção, constância, propósito em cada área da vida. E existem 5 áreas de transformação do método: física, que a gente mexe na energia, sono, corpo, alimentação e movimento; a mental, que trabalha com foco, atenção, aprendizado, gerenciamento emocional; e espiritual, que trabalha fé, propósito, oração e reconexão com Deus; financeira, que trabalha simplicidade, frugalidade, domínio sobre o consumo; e a profissional, que trabalha com presença, produtividade e clareza de propósito no trabalho. E essas áreas todas, elas se interligam
e formam esse ecossistema de uma vida com propósito. E agora eu vou te mostrar o que é que eu fiz e que você pode fazer hoje para aplicar no seu caso, do seu jeito, para se adaptar na sua vida. No dia 1, eu fiz uma única tarefa, só uma. Eu organizei a mesa de trabalho, exatamente o espaço que eu ia precisar enxergar para poder retornar. No dia 2, o ambiente ele já estava limpo. Eu escolhi iniciar com uma oração por aproximadamente 10 minutos até eu me sentir calma o suficiente para me reconectar. E em seguida eu cumpri uma única tarefa importante para aquele dia. E no dia 3, eu cumpri mais uma tarefa importante. E o meu ambiente já estava limpo desde o dia anterior, desde o primeiro dia, já estava reconectado e organizado. Além disso, eu deixei o celular longe nesses dias todos. Eu fui me acalmando e sentindo que eu estava cumprindo o que precisava cumprir. E aí eu fui retornando aos poucos. O segredo não é a velocidade, é justamente o movimento. E a consistência ela não vem da motivação. Ela vem da gente tirar a primeira pedra do entulho. E eu só consegui enxergar isso depois que eu estava no meio do caos. A gente espera sentir vontade de voltar. Neemias, lá na história, ele não sentiu vontade de voltar. Ele sentiu senso de propósito. E a motivação é apenas um bônus. O movimento é o dever. O sistema de verdade não é aquele que funciona quando tudo está perfeito. É aquele que consegue te trazer de volta quando você se sente a pior das impostoras. Foi exatamente assim como eu estava me sentindo. Se o seu muro caiu, não chore pelo entulho que você está vendo ali. Pega a primeira pedra e assim você vai conseguir pegar outra e a outra e a outra. E eu te pergunto, qual é a única coisa que você vai fazer hoje para reconstruir o seu muro? Me conta aqui nos comentários. E se você quer construir um sistema que te traga de volta toda vez que a sua vida sai do trilho, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala de perfeição, a gente fala de reencontro. Tchau, tchau e até o nosso próximo White. Nos vemos por aí em breve. Fica com Deus.